saudável, com menos risco de adoecimento, né? Mário está conectado com a gente? Sim, estou. Mário, vamos explicar primeiramente se existe, né, um protocolo de segurança do trabalho para a gente entender o que realmente prevê, né, em relação à segurança do trabalhador. Bom, vamos lá. Primeiro, é importante dizer que o trabalho ele traz muitas coisas positivas para a gente, mas, ao mesmo tempo, e com uma certa frequência, ele pode nos trazer alguns riscos, né? E os riscos são de adoecermos e até mesmo de morrer. Por essa razão que existe o Abril Verde. O Ministério Público do Trabalho tem como uma das suas metas prioritárias buscar a prevenção de acidentes. E nesse mês a gente intensifica o trabalho que já é realizado no ano todo no Brasil, e nesse mês a gente intensifica com falas como essa, né, com espaços como esse, para discutir com a sociedade e mostrar a importância da prevenção dos acidentes. E por que o mês de abril? Né? O mês de abril ele foi escolhido porque a Organização Internacional do Trabalho instituiu o dia 28 de abril como o Dia Internacional em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Também é uma lei federal que instituiu o Dia Nacional à memória das vítimas de acidentes do trabalho no dia 28, e também no dia 7 de abril a Organização Mundial da Saúde instituiu o Dia Mundial da Saúde. Por essa razão, o Abril Verde. Tá? Uma outra questão importante, antes de responder de uma forma mais direta a sua pergunta, é que também as doenças também são acidentes de trabalho. E esse é o tema da campanha do Abril Verde este ano. Muitas vezes a gente identifica o acidente de trabalho apenas como aquele que a gente chama de típico. Né? Então, o trabalhador cai de uma altura, sofre uma fratura, o trabalhador tem uma mão prensada em uma máquina, isso é um acidente típico. Mas também aqueles adoecimentos que não são tão visíveis, né, como uma lesão por esforço repetitivo, um problema na coluna, no joelho, uma ansiedade ou uma depressão decorrente do trabalho, são doenças que, uma vez relacionadas ao trabalho, também são caracterizadas como acidentes de trabalho. A respeito da sua pergunta, Sandra, existem várias normas regulamentadoras que prevêem procedimentos para que o ambiente de trabalho seja mais seguro. São as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, são exatamente 38 normas. E algumas delas prevêem instrumentos que as empresas têm que ter para fornecer um ambiente seguro, como o programa de gerenciamento de risco, que nada mais é que um inventário de todos os riscos que uma atividade traz, junto com um plano de ação para evitar que esses riscos causem um acidente, e o PCMSO, que é o controle médico da saúde do trabalhador nas empresas. Então, entre outros, mas basicamente é isso que nós temos como protocolo para preservar a saúde e deixar o ambiente de trabalho saudável. Procurador, nessa prevenção, como até o senhor citou aí a questão da ansiedade, até de uma possível depressão, um acompanhamento também preventivo das doenças de problemas de saúde mental, ele está previsto também? Os transtornos mentais agora, com a nova lista de doenças relacionadas ao trabalho, publicada recentemente, no ano passado, muitas das doenças passam a ter o seu nexo reconhecido. Mas é óbvio que isso é necessário também que dentro do trabalho haja o reconhecimento por parte da empresa, desse adoecimento, desse nexo com o trabalho. E também a parte da previdência social também reconhecer isso quando há uma análise por parte do perito, do trabalhador que adoece. Então, esse tipo de adoecimento tem se tornado muito comum. Acho que até mesmo as informações a respeito desse tipo de adoecimento começaram a ser mais frequentes, né? E as pessoas elas estão começando a entender que nós somos seres integrais. Então, se nós adoecemos fisicamente, nós também podemos adoecer mentalmente. E um ambiente de trabalho, uma organização de trabalho dentro, uma dinâmica ruim, adoece sim mentalmente o trabalhador. E a gente tem visto cada vez mais essa situação acontecer. E, consequentemente, afeta a produtividade também, né, dentro dessa corporação. Agora, todo acidente ou a doença ocupacional, ela é evitável? A gente acredita que sim. Existem muitas causas para que
esse adoecimento aconteça, como eu disse, as normas regulamentadoras elas trazem procedimentos para se evitar isso, mas a gente pode ir mais além, né? Eu acredito que o foco maior deve ser na organização do trabalho. Nós temos um problema nos últimos anos que se agravou muito, que é a mudança da organização do trabalho para pior, que é o produzir mais com menos, né? Então, essa ideia de se produzir mais com menos, ela traz efeitos muito nocivos para a saúde do trabalhador e para o ambiente de trabalho, porque você vai ter menos pessoas trabalhando, isso consequentemente vai gerar mais horas extras, menos folgas, mais intensidade no trabalho, um ritmo mais acelerado. As empresas hoje elas produzem muitas coisas, então hoje o trabalhador tem mais tarefas, ele é mentalmente mais exigido, né? Então, se no passado a gente tinha muito da exploração do corpo físico, hoje nós temos do físico e do mental. Então há uma exigência física e cognitiva muito grande. Então essa organização do trabalho, esse modo com que as coisas acontecem, ele tem um papel fundamental para evitar que o trabalhador adoeça. Então, se essa organização ela tem essas características, certamente a gente não vai evitar o adoecimento. Mas se ela mudar um pouco o modo de olhar, o modo de produzir, isso pode ser evitado sim. Procurador, e como que se fiscaliza se a empresa está cumprindo todas essas exigências aí para dar as condições de trabalho e evitar acidentes dos funcionários? Existem algumas formas, né? O sindicato pode fazer esse papel, o Sereste tem um papel fundamental nessa fiscalização, o Ministério do Trabalho também, e aqui também vem uma das causas, né? A gente viu um aumento do número de acidentes de trabalho. Uma das causas, são várias, a principal, na minha opinião, é a organização do trabalho, que piorou muito, como eu disse, mas o número reduzido de fiscais também ajuda a esse cenário ficar ruim, né? Os fiscais, hoje, nós temos um número muito reduzido da fiscalização, que acaba prejudicando o acompanhamento do meio ambiente do trabalho por parte das empresas, aí, se o ambiente é saudável ou não. E também o próprio Ministério Público pode, sim, investigar o ambiente de trabalho das empresas. E quais as dificuldades que vocês percebem, né, para o cumprimento dessas regras? Porque até pelos dados que foram divulgados, existe mais denúncia, mas também aumentou os termos, né, de ajustamento de conduta, reduzindo, então, a questão de ações judiciais, né? Como é que está sendo equilibrado isso? Olha, o Ministério Público ele tem por política sempre buscar o termo de ajuste de conduta, em primeiro lugar, porque a gente entende que é a forma mais rápida de solucionar um problema grave, né? Mas nem sempre isso é possível, porque o termo de ajuste de conduta é um acordo, vamos dizer, proposto para a empresa e que ela não é obrigada a aceitar e aderir àquelas cláusulas. Quando isso não ocorre, nós somos obrigados, em algumas circunstâncias, a ajuizar a ação. Mas a gente vê essa questão toda muito ligada também à própria precarização do trabalho, né? Nós tivemos mudanças na legislação trabalhista que levaram à possibilidade de terceirização de modo irrestrito, isso acaba por precarizar. Nós também enxergamos que o cumprimento das normas, o investimento nem sempre é o necessário que a empresa faz para o cumprimento das normas, né? Quando a gente tem uma crise econômica, como ocorreu com a Covid, pós-Covid, né, muitas empresas tiveram as suas dificuldades econômicas, a gente sempre visualiza que a primeira coisa que elas deixam de cumprir são o investimento em proteção do trabalhador. Então, essas circunstâncias agravam essa situação e faz com que esses números fiquem aumentados, né, como tem acontecido, como a gente tem percebido. Uhum. Mas existe essa fiscalização e também esses acordos que ajudam, né, a amenizar, mas nada impede do próprio trabalhador também recorrer seja ao Ministério Público do Trabalho, ao sindicato, para contestar alguma atitude que ele considere irregular. Exato, Sandra. Se ele considerar qualquer situação irregular, ele pode denunciar ao Ministério Público, ele pode levar o caso ao Sereste, ao Ministério do Trabalho e também ao sindicato da sua categoria. Uhum. Mas é importante saber que é isso, né? As consequências, né, de não ter essa prevenção tanto para o empregado quanto para o empregador.
Sim, ambos têm a sua parte de responsabilidade nisso, né? O Estado também tem sua parte, todos nós temos a parte de responsabilidade nisso. Mas o que a gente vê, né, muito, se fala muitas vezes quando a gente está diante de um caso de acidente de trabalho, nós vemos muito a história da culpa da vítima, né? Então isso é uma tese muito usada pelas empresas para se eximir de responsabilidade. Isso não tem base nenhuma científica, né? Um acidente de trabalho ele até pode ocorrer por conta de um erro humano, mas para que esse erro humano aconteça, outros problemas organizacionais anteriores acontecem que levaram àquele acidente. Então são uma série de situações, de fatores determinantes ao acidente. Então a falha humana até pode existir, mas ela é uma consequência e não causa. A causa está na organização do trabalho, né, que leva a isso. Posso citar aqui como exemplo uma empresa de transporte de carga que tem como sua dinâmica de trabalho, a sua organização de trabalho, prêmios por entrega mais rápida, exige altas jornadas de trabalho, deslocamentos a distâncias muito longas, né? Essa é a sua organização de trabalho. O trabalhador que se sujeita a isso, que trabalha 18 horas por dia, pode até cometer um erro, entrando na contramão e batendo de frente num carro, mas isso foi consequência da organização que ele fazia parte, que exigia uma série de itens como prêmio por produtividade, distâncias longas, jornadas exaustivas, que levou ao acidente. E que dessa forma, né, com esse trabalho, então, possa também trazer mais esclarecimentos, né, para que forme realmente uma rede aí de proteção e de um ambiente saudável para todos. E quero agradecer, viu, o Mário Antônio Gomes, que é o procurador do Ministério Público do Trabalho, trazendo essas informações para os nossos ouvintes. Obrigada pela atenção, Mário. Eu que agradeço, Sandra, Guarizo, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Mário. 2h58.